Salve, salve galera! Estamos começando mais um Fala Tu Podcast, uma realização da Praia Filmes Produções, apoio do Pode Crer Açaí, que mais uma vez está aqui com a gente, e também Premium Express Conveniência, outro parceiro que sempre nos dá suporte aqui no nosso programa. Eu hoje estou aqui com Sandro Pimentel, grande figura, ele que é ex-deputado estadual agora, né, por conta das circunstâncias na justiça, foi vereador também, é um defensor da causa animal, né, Sandro? Muito obrigado pela participação aqui no nosso Fala Tu Podcast. Como é que tem sido os últimos dias aí, Sandro? Você voltou a fazer um ofício que durante muito tempo fazia na sua vida, né? Vigilante. Como é que tem sido ultimamente? Então, Vitor, é uma satisfação estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Participando aqui do Fala Tu Podcast. É moderno aqui, você é todo moderno, viu? Rapaz, eu sou vigilante desde 91. Eu servi o Exército por 6 anos. Quando eu saí, fiz o concurso para o UFRN. Fui aprovado e assumi em setembro de 1991. De lá para cá, eu tenho cumprido com as minhas funções. Essa é a minha profissão, né? A política, eu tenho ela como uma missão de vida, de perspectiva de futuro. Mas a minha profissão, que eu vou me aposentar, é como vigilante, né? Então, voltei agora, após o dia 17 de março, reapresentei na universidade e já voltei aos meus plantões no dia 19 do mesmo mês. Então, inclusive essa semana eu estou plantando de novo já. Como é que são esses plantões? Você passa a madrugada inteira? A noite inteira. Troca a noite pelo dia? Isso, são 12 horas noturnas, eu começo às 18 horas e saio às 6 horas da manhã. Então eu trabalho 2 dias seguidos, vamos dizer, no dia que eu estou na terça-feira, então eu estou terça e quarta. Aí eu folgo quinta e sexta, estou sábado e domingo, aí folgo segunda e terça, estou quarta e quinta, e por aí vai, 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. Já chegou a presenciar uma situação de iminente perigo, assim, Várias, precisou? já, com troca de tiros e tudo. Foi mesmo? Já tirou nos cabas de pé? Já tirei, já sofri tiro foi também. Mesmo? E aí, como é que foi isso? Eu trabalhava em Honda, né, porque eu sempre fui Sim. muito operacional, sempre gostei. Hoje a universidade, só quem trabalha com arma são as empresas terceirizadas, mas à época todos nós trabalhávamos com arma, então a gente estava numa perseguição de um veículo que tinha sido roubado dentro da universidade, eu estava na viatura, inclusive dirigindo essa viatura, e os caras começaram a atirar, a gente também reagiu. Revidor. Obviamente, graças a Deus ninguém se feriu, a gente conseguiu prender os caras, apreender as armas na época, mas a nossa viatura, por exemplo, ficou com 3 perfurações ainda bem que não bateu em nenhum de nós, Deus nos livrou, a gente tem livrado até agora. Ultimamente na UFRN ali não é tão perigoso assim, Não, né? não. São poucas ocorrências ali, né? São poucas, tranquilo, e agora nesse período de pandemia, aí mais tranquilo ainda, porque como não tem aula presencial, então o fluxo de pessoas, que ali é uma cidade, né? Você sabe que só alunos ali, são mais de 40 mil alunos, fora estudantes, professores e tal, fora técnicos, professores, as pessoas que circulam ali. Então, como caiu esse número de pessoas presencialmente, então a violência também, óbvio, caiu, porque o interesse do meliante ir lá roubar o negócio, assaltar, não tem gente, então isso tá bem tranquilo agora, graças a Deus, os plantões. E foi por meio da UFRN, do seu trabalho ali como vigilante, que você começou a ganhar um destaque no Sinteste, né? O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior. Isso, exatamente. Se foi uma liderança ali, né, Sandro? Sim. E começou também a chamar a atenção na parte política, de se candidatar, né? Como é que foi esse seu começo aí na área sindical até se tornar no seu primeiro cargo público, né? Até se eleger nesse primeiro cargo público? Então, Vitor, quando eu entrei na universidade em 91, comecei a participar das assembleias. Eu vinha do regime militar, então era muito arredio a política, né? Mas aí comecei a participar, tinha as assembleias, eu comecei a ir e tal. Até que fui convidado a compor uma chapa, me candidatei, ganhei como coordenador geral, passei 3 mandatos consecutivos de 3 anos. No meio desse período, também concorri a uma eleição nacional na FASUBRA Sindical, que é a Federação dos Sindicatos das Universidades Brasileiras. Também fui eleito, também passei 3 gestões, mandatos consecutivos em Brasília.
E lá também fui escolhido o único representante, a gente tem direito a uma cadeira, os técnicos do Brasil inteiro, das universidades públicas e privadas, têm direito a uma cadeira na Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E, felizmente, também fui indicado, né, pelos colegas e assumi essa função, que as reuniões aconteciam no MEC, né, a posse foi na sala do ministro, à época o ministro era Haddad, e aí fiquei também 3 anos representando todos os técnicos das universidades públicas e privadas nessa comissão, onde a gente discutia todos os problemas inerentes ao ensino superior. Então, em 2002, eu fui motivado pelos colegas a ser candidato, aí me candidatei a deputado estadual. Você tem jeito, você tem perfil, vai lá, você vai representar a gente. Você é danado, você fala, você é doido. Você não tem medo. Né? Desse jeito aí. Aqueles caras que ficam botando botando corda, dando corda. Aí você viu que não, realmente eu tenho perfil. Não queria, mas vamos lá. Aí me candidatei a deputado estadual em 2002, aí o PT, era o Partido dos Trabalhadores, que eu militava. E aí depois, quando Lula assumiu, obviamente trabalhei para Lula, pedi voto, votei e tal, em 2002, quando ele foi eleito, e logo que na composição do ministério eu vi que o PT estava num caminho errado, saí do PT e a gente me considerei, juntamente com os colegas que foram expulsos, na época Luciana Genro, Heloísa Helena, Babá, João Fontes e tal, e a gente foi fundar o PSOL. Então eu sou fundador do PSOL. Isso. Fui para Brasília fundar o PSOL. Inclusive, Vitor, você não sabe o que eu vou dizer agora. A sigla PSOL surgiu aqui em Natal. Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade. E Liberdade. A gente estava buscando siglas, né? E para esse primeiro encontro era novo partido, e queria uma sigla e tal. E a gente levou 22 ideias, sugestões de sigla, né? E nós aqui, é Cidade do Sol, vamos levar PSOL. Mas por que tem a ver? O partido é nacional, tem nada a ver com Sol e tal. Aí a gente fez aquilo, mas Sol pode ser socialismo. Aí, não, mas bota liberdade também, para socialismo, só presta se for com liberdade. E a gente levou essa ideia, mas assim, de forma bem despretensiosa, porque saindo daqui do Rio Grande do Norte, a gente não ia ganhar os grupos maiores no eixo sul e sudeste. E aí lá teve as 22 ideias, dessas 10 ideias foi para o segundo turno, numa votação nossa interna. O pessoal foi para o segundo turno e a gente acabou ganhando. Então a sigla surgiu aqui, né? Então a gente faz parte dessa história. Em 2006, então, foi a primeira vez que o pessoal concorreu. Eu fui candidato a governador na época. Fiquei em terceiro lugar numa disputa com Vilma, então Vilma, né? E o Garibaldi. E aí depois me candidatei... Foi bem, né? Terceiro lugar. Fui bem, toda a imprensa colocou a época que teve o segundo turno por causa da nossa candidatura, porque a diferença foi de 15 mil votos. E eu tive 16 mil votos na época. Aí em 2008 fui candidato a prefeito, 2010 fui candidato a governador novamente, e em 2012 eu fui eleito naquela onda junto com a Amanda Gugel, né? Que a gente conseguiu eleger 3 ali, eu tive 1.398 votos. E aí, em 2016, eu fui reeleito já com 3.700, né, o triplo dos votos. E 2018, caramba, a Amanda Gugel já faz tanto tempo assim. Faz. Caramba, eu lembro como fosse dia desse eu assistindo aquele discurso dela lá na Assembleia. A gente assumiu em 2013. E a Amanda hoje está... Ela está no Rio Grande do Sul, né? Ela casou com um companheiro de lá, que é advogado. Nada a ver com política mais. Nada a ver com política, você não quer mais concorrer, nada. Ficou com trauma. Eu acho que deve ter ficado. Então, enfim, aí ela está lá. É uma cidade, eu não sei qual o nome, mas ela é lá no Rio Grande do Sul, está lá. Agora, você falou aí, Sandro, que o pessoal surgiu a um movimento alternativo devido à insatisfação com o Partido dos Trabalhadores. Sim. O início das denúncias de corrupção. Sim. Né, todos aqueles escândalos, líderes do partido preso. Sim. É exatamente isso. Vocês viram, então, que esse movimento que se criou foi por conta dessas denúncias mesmo. O PT ele tinha perdido aquela identidade. Era isso que vocês ali quiseram trazer uma alternativa para o eleitor do PT, que o partido já não era mais o mesmo? Foi por aí, Sandro? A gente alimentou um sonho, né, uma expectativa de que o povo pudesse dirigir o país. E quando a gente votou em Lula, nós tínhamos essa perspectiva de que o povo estaria governando, a partir de um trabalhador, uma pessoa do campo que saiu do
de Pernambuco, um pau de arara, um metalúrgico que tinha apenas o ensino médio, ou seja, uma pessoa do povo. Então, nós entendemos. Só que quando o Lula montou o governo já na equipe de transição, ficou bem claro de que as bandeiras que nós sempre defendíamos, elas iriam ficar um pouco esquecidas. Tanto é que logo nos primeiros 6 meses de governo, Lula implementou a reforma da Previdência. Não sei se você lembra, que foi aí que a gente se rebelou nacionalmente. Teve uma greve pesada no Brasil inteiro. Eu dirigi o sindicato na época, nós fizemos 110 dias de greve contra a reforma da Previdência, que Lula sempre combateu e que o PT sempre combateu. Então, quando chegaram lá, foram fazer o contrário do que tinham defendido antes. Então, a gente começou a ver que nós estávamos no lugar errado. Então, a gente... Heloísa Helena foi expulsa com Luciana Genro, com aquela turma, exatamente porque votou contra a reforma da Previdência, que ela sempre foi instruída pelo PT a votar contrário. Então, e logo na sequência veio o mensalão e tudo aquilo, e as pessoas que foram os autores das denúncias contra a Heloísa Helena, contra os nossos radicais, eles mesmos foram presos depois por corrupção. Então, isso foi uma decepção. De fato, eu não gostaria, sinceramente, que o PT voltasse a dirigir o país. Inclusive nessa situação. Mas, Sandro, até a governadora Fátima, por exemplo, agora, né, que está no poder, ela sempre criticava a reforma da Previdência. Sim. Ela é professora também, né, uma pessoa que veio das classes mais baixas. Quando chegou ao poder, teve que aderir também a essa reforma. Você não acha que quando, mesmo aquele partido mais de esquerda e os outros considerados mais radicais, quando chegam ao poder, eles não têm que se adequar um pouco ali para manter a agenda, para manter funcionando os poderes? Olha, eu não sei, Vitor, se você já ouviu falar, claro que sim, você é uma pessoa muito instruída, sobre mimetismo. Mimetismo é uma forma de adequação muito utilizada por animais, especialmente camaleão, né? Que se adequa ali ao ambiente, né? Mais verde, mais escuro e tal. A política do mimetismo, eu combato ela. Eu acho que você tem que defender aquilo que você é e defende. Claro que você tem o direito de aprimorar, mas você mudar completamente... A essência também? Tudo, sabe? Você muda de cor, então você hoje é verde, amanhã você é vermelho, depois você é amarelo. Que cor você é? Então, é claro que quando você chega no poder executivo, é um outro horizonte, é um outro mundo. É necessário que você ceda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer, mas você dá um cavalo de pau na política que você defendia antes, isso não deve acontecer. Por exemplo, você citou Fátima, né? Fátima foi uma também árdua, não é combativa contra a reforma da Previdência. E no poder ela implementou a reforma da Previdência do Estado, que eu votei contra. E não me arrependo de ter votado contra. Mas você pode dizer, mas Sandro, tem uma questão de dívida, de déficit previdenciário, sei lá. Rapaz, isso é balela. Eu fiz um estudo, apresentei no plenário da Assembleia Legislativa, provando por A mais B que o que a gente tem que combater são as pessoas que não pagam a Previdência, e são os grandes conglomerados, são as grandes empresas, são os grandes devedores. Eu levantei os 100 maiores devedores do Estado, e é um absurdo o que isso representa. Então, por que é que vai ter Quais são esses 100 maiores, os Olha, maiores? são muitos, viu? São donos de banco, donos de usinas, de açucareiras. São tudo gente grande. Mas são pessoas que ainda têm uma grande influência. Influência e fortuna. E poder, né? Fortuna e poder. Fortuna e poder. Ou seja, se o Estado quer, de fato, tem de onde tirar. Mas qual é o mais fácil? Tirar descontar do no teu contra-cheque. Né? Claro, é muito mais fácil, porque mete lá em cima um comando e no teu contra-cheque já vai sair o desconto. Então, esse tipo de política ela é mais fácil. Só que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Então, acho que é necessário que no Poder Executivo, quando você leva um programa para uma campanha, você já tenha compreensão do que você espera, do que você... Quando você é candidato a governo do Estado, a presidente da República, você sabe como é que está a situação do país, como é que está a situação do Estado. Então, não adianta chegar lá e dizer, ó, mas isso eu não sabia, isso não era... Então, você mentiu para o povo, no mínimo. Né? Então, esse tipo de política eu condeno, por isso que a gente tem mantido
uma linha firme, né, os nossos mandatos, todos eles, tanto os na Câmara, os 2 na Câmara, como esse a metade desse na Assembleia Legislativa, mostrou exatamente isso. O povo espera que você se prepare, o povo espera que você tenha condição de estar ali representando com coerência e sem mentir para a população. E é isso que o povo espera. Infelizmente, isso não tem acontecido com a maioria dos políticos. Lembrando que esse papo aqui com Sandro Pimentel tem o apoio do Pode Crer Açaí, que forneceu os lanches aqui pra gente. Sandro adorou. Rapaz, aqui. eu vou te falar uma coisa, eu vou querer o contato. Sandro vai pedir Pode Crer para aguentar a noite lá no plantão, né? Vou mesmo e eu vou mandar a foto para você. Agora, gostoso. Show de bola. Só, galera, seguir aí o Instagram, tá aparecendo na sua tela. Pode Crer Açaí. Tem o podecrer.com, www, que você faz o pedido, vai direto na sua casa. Agora, Sandro, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Não gostaria que voltasse ao poder Lula. Isso. E a gente PT, sabe que eu falei. PT, né? Que foi considerado elegível, né? Sim, sim. E deve ser ele e Bolsonaro. Mesmo contra Bolsonaro, você não votaria no Lula? Aí eu não falei isso. Aí você já quer demais. Aí também é complicado. Aí também é complicado. O que eu disse é que quando eu não Não gosto... é aquele mesmo PT da origem, não, né? É pior. Agora é pior. É porque eu não gosto de fulanizar, entendeu? Então, quando o PT apresenta uma candidatura, é um partido, é um programa. Se é João, se é Maria, se é Lula, Haddad. não é quem quer que seja, vai se responsabilizar em apresentar e defender aquele programa. Então, o programa que o PT trouxe em 2002, e aí que teve uma sequência de Lula e Dilma depois, eu não tenho dúvida que Lula voltando ao poder hoje, ou seja, o PT voltando ao poder hoje, ele vem mais endireitado do que foi naquele período. Vem muito mais comprometido com a burguesia do que esteve naquele período. Portanto, eu não gostaria de ter o PT, ver o PT no poder. Eu quero que o pessoal tenha essa oportunidade, né? Nós vamos ter candidatura própria, essa nossa luta. Eu espero que seja Glauber Braga, o nosso deputado. Espero muito Ou que então seja o Boulos, né? Que fez uma ele. boa campanha em São Paulo. Também, mas é porque Boulos está indo agora para o governo. Ele tá colocando o nome dele à disposição para o governo de São Paulo. Eu acho que ele vai para deputado federal. Mas, enfim, independente do nome, eu acho que eu queria muito ter essa oportunidade. Mas é claro, antes que você pergunte, se nós não conseguirmos chegar no segundo turno e se por acaso tiver Bolsonaro contra qualquer outro, eu voto no qualquer outro. Para ser mais direto. Então, independente de quem esteja do outro lado, a nossa política central é derrotar esse governo genocida que está aí no país, a cada dia matando mais pessoas, que lá no começo da pandemia, quando surgiu a vacina, se negou em comprar vacina, queria que as empresas viessem aqui adular, bajular para o Brasil comprar, enquanto os outros países foram atrás. Aí hoje é uma tragédia que todo mundo vê isso todos os dias. Como é que você faz um panorama do Bolsonaro pré-pandemia e depois que começou a pandemia, aí que a banda voou, né? Furou, né? Como é que é esse ditado? Banda voou? Banda voou, Banda voou. Então, antes, ele até vinha cumprindo uma agenda de reformas, ele vinha se comprometendo a cumprir aquele discurso eleitoral, né? De corte de gastos, mas depois da pandemia, tudo foi por água abaixo, né, Sandro? Eu não esperava que... Eu já esperava que Bolsonaro fizesse um governo ruim. Só que eu não esperava que fosse tão ruim assim. Piorou muito. E a cada dia, a cada iniciativa que ele toma, a cada troca de ministro, já trocou aí uma cacetada, né? Tira militar, coloca militar, tira militar, coloca militar, ministro da saúde, 4 ministros, na época de pandemia, muda tudo. Cada iniciativa que ele dá e cada fala que ele comete, cada vez que ele abre a boca, é um desastre. E a gente passa vergonha isso no mundo. Né? A gente veio agora, recentemente, um dos parlamentos que foi na França, se eu não me engano, as pessoas fazendo gozação, fazendo piada do Brasil. Então, ou seja, nós somos hoje uma vergonha para o mundo. Infelizmente, com esse governo que aí está, que prometeu emprego, hoje nós temos o maior nível de desemprego nos últimos 20 anos, temos um recuo do PIB,
Temos um enfraquecimento da educação, porque ele corta recursos da educação, não fortalece a ciência, ele não usa máscara, não acredita na pandemia, não acredita em nada disso aí. É um garoto propaganda de ivermectina, de cloroquina, de não sei o que, que isso não tem comprovação científica nenhuma. Ou seja, o país hoje passa por uma situação muito delicada, que nunca viveu antes. Então, eu não posso concordar, e aí eu acho que o país se afunda muito mais caso o Bolsonaro venha a se reeleger. Eu acho que ele não vai conseguir, e essa CPI agora, que vai ser instalada no Congresso Nacional, eu imagino que ela é o começo do fim desse governo. E se tivesse um impeachment, mesmo estando próximo de uma eleição, seria um caminho ideal também? Sim, eu assinei o impeachment. Eu assinei o impeachment desde o ano passado, quando nós demos entrada. Foi um dos primeiros impeachments a dar entrada no Congresso Nacional. Enquanto parlamentar, eu fui o único do Estado que assinou aqui. A gente coletou quase 4 milhões de assinaturas no Brasil inteiro. E a gente espera, hoje já vai estar chegando a quase 200 pedidos de impeachment. Inclusive ia ter uma reunião hoje, chamada por todos os setores que têm apresentado pedido de impeachment, para ver como é que a gente pode encaminhar e dar celeridade a isso. Sandro, deixar um pouquinho só um pouquinho a política de lado, porque eu queria perguntar algo muito interessante aqui, que você é bem engajado, é na causa animal, né, Sandro? Você já acompanhei alguns projetos, fiz algumas matérias, onde você tinha um trabalho lá em animais de rua, né? Animais que sofriam maus tratos. Quando é que foi que você despertou assim para ser mais sensível a essa causa animal do que outros colegas seus da Assembleia, da Câmara também? Como é que foi essa preocupação, que surgiu essa preocupação em defender a classe animal? Você começa falando sobre um tema pesado, que me deixa às vezes até emocionado e enraivecido. Aí você fala também, mas você me arranca um sorriso no rosto aqui, porque realmente é algo que eu faço com muito amor, né? Eu comecei isso desde criança, que meus pais me ensinam a gostar de animais, criei vários animais. Mas quando cheguei na Câmara, quando a gente tem um mandato, obviamente tem mais condições, né? Então foi ali que eu apresentei. Eu coloquei mais assim a minha cara, encorpei mais aquilo que eu já vinha defendendo há muito tempo e tinha pouca visibilidade. Então, através de projetos, através de requerimentos, através de iniciativas diversas, né, nós criamos, inclusive nós começamos com as clínicas com atendimento veterinário gratuito, depois ampliamos isso para 4 cidades, a gente estava oferecendo cerca de 400 consultas mensais gratuitas com 4 veterinários na nossa equipe. Mesmo agora, né, depois que eu terminei o mandato, né, saí do mandato, eu suspendi porque eu não tinha condição de pagar, mas a demanda é tão grande, um esforço gigante, eu não podia deixar os animais abandonados. Contratei uma veterinária, estou pagando mesmo com o meu salário pequeno de vigilante, estou pagando uma veterinária e a gente voltou a fazer atendimento gratuito, não mais em 4 cidades, mas numa só. Mas prossegue, aqui em né? Natal. Toda terça e quinta a gente atende 30 animais e a gente tem feito isso assim com tanto amor, com tanto carinho. Destinei emendas agora. As pessoas podem ajudar, Sandro? Tem algum canal que as pessoas que são interessadas nessa causa animal podem enviar alguma doação, algum tipo de... Pode. As pessoas têm me procurado muito, né? Eu me coloco à disposição para ser este canal. A gente tem contatos com vários grupos, contato com várias ONGs. Já semana passada mesmo um cara ligou e disse, olha, eu queria doar muito 100 quilos de ração animal. Você pode indicar? Eu posso, sim. Indiquei um grupo que é lá em Extremóis, que eles precisam muito, cuida lá de mais de 100 animais. Então, as pessoas podem fazer contato comigo pelo Sandro Pimentel. Meu número, meu telefone sempre foi público mesmo, o 991 28 4946, telefone também, WhatsApp. E para este mês de maio, certamente, nós estaremos dando início a um grande trabalho de proteção animal, que é adquirindo um castramóvel, um veículo, que nós, foi parte de emendas que nós destinamos enquanto deputado estadual para uma ONG. Nós vamos estar adquirindo esse equipamento. Castramóvel. Isso, e começar a fazer castração de gatos e cães em Natal e na região aqui, conurbada, Grande Natal e até em outras cidades. Quando é que deve também. começar isso? Né? A nossa ideia é que em maio, né, o recurso já foi liberado agora, semana passada, a emenda.
Agora é só essa questão burocrática interna do projeto, aprovação no conselho e tal, e a gente dá sequência, comprar o equipamento, montar a equipe e começar a cair em campo para fazer esse controle populacional de animais que tanto precisa, porque se você tem esse controle, você vai ter menos animais abandonados nas ruas, dado que os governantes têm dado as costas, nem o governo do estado, nem os governos municipais, estão nem aí para os animais e são vidas tão importante quanto a minha e a sua. Quando tiver no ar aí, esse projeto, quando tiver tudo ok, a gente quer fazer uma matéria, né, com a TV, que é interessante, né? Perfeito. E eu lembro que também na época da Câmara tinha uns projetos em relação a maus tratos, carroceiros, tudo. Em que pé tá mais ou menos isso aí, Sandro, em relação a carroceiros, né? A gente vê muito maus tratos também. Você tinha uns projetos em relação a isso, como é que era? Então, nós fomos assim bastante duros em relação a isso, fomos até um pouco, às vezes, mal interpretado por algumas pessoas, que a gente queria condenar os carroceiros, queria não sei o que. Não é isso. Tem carroceiro que cuida do animal mais do que um filho, mas tem muitos carroceiros que maltratam o seu animal, andam com burrinho, com cavalos, com fome, com sede, maltratado, às vezes ensanguentado, ferido, com carga, com sobrecarga. Eu paro nas ruas de Natal quase todos os dias e enfrento os carroceiros. Teve um, inclusive, que veio com um facão contra mim, me feriu. Não, feriu? Me feriu ainda. Mas eu não abro mão porque eu não consigo ver. Então eu explico para a pessoa, digo, amigo, você gosta desse seu animal? Se você gosta dele, cuide dele, diminua essa carga, reduza isso aqui. Se você tivesse no seu lombo agora com o tamanho dessa carga e alguém em cima de você te chicoteando, então eu tento ali mostrar. Nós aprovamos na Câmara e infelizmente a Prefeitura tinha um ano para instituir políticas sociais para os carroceiros, para que as carroças com tração animal pudessem sair das ruas. O prefeito não cumpriu. Depois pediu um novo prazo, foi alterada a lei, deram mais um ano, não cumpriu. E depois acabou que mudaram a lei novamente, eu saí de lá. Mudaram a lei dizendo que só vai poder tirar a carroça da rua quando os carroceiros tiverem alguma condição social. Ou seja, isso não vai acontecer. E nos países mais desenvolvidos, nas cidades mais desenvolvidas, isso não existe mais. Porque você pode ter, a tecnologia está aí para isso, você pode ter várias formas de ter carroça sem precisar do animal. Então tem com bicicleta, tem motorizada, que você pode evitar ali aquele animal. Infelizmente aqui em Natal ainda segue isso e o maltrato segue ainda muito grande. Infelizmente, né, Sandro? Infelizmente. Sandro, um assunto aqui que não tem como a gente não falar, né? Houve a sua cassação. Eu vou aqui no milkshake. Pode Crer Açaí, o Sandro, um mais novo cliente aqui do Pode Crer Açaí. Pode crer. Sandro, você foi cassado o seu mandato de deputado estadual por conta da prestação de conta eleitoral. Um depósito que deveria ter sido feito numa conta e foi em outra, né? Não. Deveria ter sido na conta jurídica, da conta... Me enrolei tudo. Eu explico. Enrolei, explica aí. É melhor. Não, é o seguinte, a legislação eleitoral, ela é muito exigente, ela coloca vários detalhes, né? E que eu acho que está certo mesmo ter. Para evitar fraudes, para claro, evitar... tem que ter exigência mesmo. Quanto mais rigoroso puder ser, melhor. Na minha campanha em 2018, eu não usei recurso público, nem um centavo de verba eleitoral, de fundo eleitoral, fundo partidário. Só doações de campanha? Só recursos meus próprios e doações de alguns colegas. Uma das coisas que a legislação eleitoral diz você não pode depositar em dinheiro fazer depósito acima de R$ 1.054. Então você pode chegar num caixa, se você tiver 10 mil para contribuir, você pode chegar naquele caixa, na boca do caixa, e dizer, faça 10 depósitos de 1.000 aqui, está resolvido. Se ultrapassar R$1... R$1 está fora. Então eu não posso fazer um depósito de 10 mil, eu posso fazer 10 depósitos de 1.000 na mesma hora. Eu acho uma legislação que ela não ajuda em nada, não contribui em nada, porque, poxa, que diferença faz? Eu depositar 10 mil ou eu depositar 10 de 1.000 no mesmo caixa? Porque se fosse pelo menos por dia, não é 1.000 por dia ou por 10, não, então não vejo diferença nenhuma nisso. Mas enfim, a legislação traz isso. Eu tinha R$30 mil
guardado para a campanha eleitoral e a gente fez 7 depósitos que totalizaram esses 30 mil reais. Depósito de 2, de 3, de 5, de 4 e tal. Então esse foi o erro, não foi recurso público. Se tivesse sido recurso público, era mais grave, mas eu tinha me livrado. Porque na decisão judicial o juiz podia dizer, devolva ao erário público. Mas como o dinheiro era meu, ele não podia dizer, devolva para quem? Para mim mesmo, né? Então isso acabou que era mais leve por não ser público, mas foi pior para mim. Então no julgamento, a justiça entendeu que essa falha procedimental, essa falha contábil, resultaria em cassação e foi o que aconteceu. Eu acho que isso é só desculpa. Como minha mãe diz, desculpa de amarelo é comer barro. Isso aí foi só uma desculpa para retirar da Assembleia Legislativa um mandato de primeira vez na história da Assembleia ter um vigilante ali. Um filho do povo, um filho de agricultor, um filho de trabalhador, uma pessoa séria, honrada, comprometida, que implementou uma CPI Arena das Dunas depois de 20 anos que a Assembleia não tinha uma CPI. Nós enfrentamos e nessa CPI a gente sabe os grupos com quem a gente mexeu. Porque os desvios de recurso público, e nós apuramos isso, íamos escancarar tudo, são milhões, chegando a quase cifra dos bilhões de reais. E retirando a gente de lá, a CPI, obviamente, morre. E quem perde é a população, porque não tem o restabelecimento dos seus recursos de volta. Então, eu mexi com o Grupo Alves, com o Grupo Maia, com os Rosados, com multinacionais que fizeram a Arena das Dunas. Depois mexi com a Febraban também, onde apresentei um projeto para que os bancos tenham segurança 24 horas. A Febraban esteve dentro da Assembleia, falando com o presidente, falando comigo, com os deputados para retirar. Eu disse que não retirava. Então, nosso mandato mexeu com muita gente grande. E para essas pessoas, ou elas matam, literalmente elas matam, ou se elas conseguem encontrar uma vírgula, que foi o meu caso, eles vão lá e ceifam, metem a faca e tiram e pronto. Foi isso que aconteceu. Então, eu não quero crer de jeito nenhum, isso não entra na minha cabeça, que uma falha eminentemente técnica e contábil possa ter resultado na cassação de um mandato popular. Mas é o que aconteceu, nós fizemos recurso, fizemos agravo, e a gente espera que a Justiça Eleitoral seja célere, que julgue logo, porque inclusive na nossa defesa nós apresentamos 6 pontos e a Justiça não se detalhou em nenhum desses pontos. Eu pedi para quebrar o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico, a Justiça negou, não quis, os políticos brigam para não abrir, eu briguei para abrir o meu sigilo, para eu poder provar que eu estava certo. Infelizmente, a Justiça não quis, porque sabia que se fosse quebrar o meu sigilo, ia comprovar que eu estava certo. Então, é lamentável isso que Tem qual o prazo, Sandro? Até quando pode ainda ter uma decisão final quanto a isso? A decisão, amigo, quem tem prazo somos nós, mortais. Na Justiça, juiz não tem prazo, não. O prazo é o prazo dele. Quando ele dá um prazo para você. 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas para ele não tem prazo. Então, o certo deveria ser julgado em 1 mês. Mas isso ele pode botar na gaveta, durar aí uns 2 anos, terminar o mandato, ser julgado depois, inclusive. Aí não vai adiantar muito. Caso não dê tempo, né, de retornar, você pretende já concorrer na próxima? Como é que tá? Esse é o problema, Vitor. Se eu não conseguir reverter isso, eu fico inelegível 8 anos. Então, é o enterro e a pá em cima, né? Então, se eu reverto tudo. Se eu não reverto nada, e aí fico 8 anos inelegível a partir da data da eleição passada. Aí eu não sei, sinceramente, se eu ainda tenho estômago para voltar, né, à seara política, ou se eu vou fazer outra coisa da minha vida. Eu estou agora, inclusive, montando uma empresa de consultoria legislativa e vou oferecer o meu trabalho, a minha experiência nos parlamentos aqui do Estado, do Nordeste do Brasil. Eu tenho certeza que eu tenho condição, né, bem humilde, falando, de contribuir, que eu vejo que, eu vi isso, que tem vários colegas que são muito frágeis, têm um mandato muito frágeis, não conseguem apresentar muitas coisas. Projeto de lei, investigação. Às vezes não consegue fazer um discurso e a gente quer, com essa empresa nossa, apresentar isso, a possibilidade de requerimentos, apresentar projetos prontos, apresentar discursos prontos, pesquisas, estudos. Então, vou ver até onde isso vai dar. Se nada disso der certo, a vida que segue, eu sigo concursado, de lá ninguém me tira e daqui a 5 anos estarei aposentado, se Deus quiser.
Da Arena das Dunas foi uma auditoria, né, que o mandato do senhor fez. E a coisa foi ficando, vocês foram descobrindo essas coisas, né, Sandro? Muita coisa, até que a gente entendeu que tinha que abrir uma CPI para apurar com mais profundidade, ouvir os atores daquela época, que a CPI ela tem essa força, né? Aí eu comecei a receber documentos extraoficialmente, receber informações. Recebeu ameaças diretamente? Não. Foi logo a retirada do... A ameaça, acho que a principal ameaça já foi direta, quando o deputado Getúlio Rego, que era líder do governo de Rosalba à época, apresentou um requerimento na Assembleia para parar a CPI. A gente tinha acabado de se reunir, eu tinha acabado de ser eleito relator e ele apresentou isso, eu não sei porquê, eu não sei qual o medo, porque se eu não tenho nada a temer, eu não tenho que ter medo. Se eu tenho certeza que tudo que eu fiz está certo, por que é que eu vou ter medo? Então, CPI é a minha pergunta que eu faço. Bolsonaro com medinho, morrendo de medo de uma CPI. Por quê? Se eu não tenho nada a esconder, então deixa investigar, porque até no final vai dizer, ó, não tinha nada, estava tudo certo. Você vai ganhar, inclusive, uma certificação de uma comissão de que você estava certo. Então, o deputado Getúlio Rego apresentou esse requerimento e não se justificou? Não, porque por causa da pandemia. Ora, se tem sessão virtual, por que você não pode ter oitiva, ouvir pessoas, investigar, fiscalizar de forma virtual? Por que não pode? Mas isso fez com que parasse. Aí ficou parado e está parado até agora. E com a minha saída, certamente, nessa CPI morreu. Entrou lá o Jacó Jacome, né? Que é derrotado, que, na verdade, seria o Robério Paulino, né? Foi uma outra falha, porque o mesmo ministro que disse no processo de Mineiro que não deveria haver recontagem de votos pós-posse, pós-eleição e pós-posse, foi esse mesmo ministro que determinou a recontagem de votos no meu caso. Então, ele disse uma coisa num processo, ele mesmo, um mês depois, disse o inverso do que ele tinha dito antes. Então, o ministro precisa se decidir sobre a vida dele. Se ele acha que realmente deve ter recontagem de votos pós-eleição ou não. Ele tem que definir, que não pode aquilo que lhe apraz, né? Então, essa forma de oportunismo, ela não cabe, na minha concepção, em lugar nenhum, e no judiciário não é diferente. Então, deixo essa crítica aqui, contundente ao poder judiciário, que precisa se definir. O que é que o judiciário entende? É possível recontar voto pós-eleição? Então o mandato do Mineiro tem que voltar. Se não o nosso tem que voltar. Agora, falando um pouco do governo, você já teceu algumas críticas aí em relação à reforma da Previdência, mas em geral, o que é que tem achado aí do mandato da governadora Fátima? Né? Ela também está enfrentando aí essa pandemia, né? Um momento dificílimo. Como é que tem visto aí o governo em geral? Então, esse é um momento que é difícil para todo mundo, para todos nós, inclusive eu, você, qualquer pessoa. Você que também teve a Covid, né? Também tive. Qualquer pessoa do povo, esse é um momento muito difícil. E para quem governa, quem tem uma responsabilidade com centenas e milhares ou até de milhões de vidas, então a situação é mais delicada, porque a cada passo que você dá, você tem que pensar muito. E Fátima, obviamente, ela tem cometido alguns equívocos, algumas falhas. A reforma da Previdência, eu já disse aqui, que foi uma falha gritante, brutal, ela não deveria ter feito. Mas no tocante à pandemia, eu reputo que ela tem acertado muito mais. Pelo menos ela tem dado exemplo, tem tentado mostrar para a sociedade quais os caminhos. Essa de ela não fazer hospitais de campanha e abrir vagas fixas, eu acho que isso aí foi fantástico, essa sacada, porque não adianta você cria hospital de campanha, cria vaga agora de UTI, passou a pandemia, desmonta tudo, desarma tudo e a população como fica? Quando você cria essas vagas permanentes em hospitais, não, essas vagas ficam permanentemente. Né? Cometeu algumas falhas, por exemplo, no sentido daquela questão do contrato dos respiradores, que inclusive eu convoquei o secretário depois de 12 anos para prestar esclarecimento sobre isso, aqueles 5 milhões de reais que acabaram sendo perdidos até agora não foram recuperados ainda, foi falha isso, mas no geral eu vejo o governo Fátima tendo acertado muito mais, ela tem tido vontade, força de vontade, buscando a ciência, sempre se espelhando nas pessoas que entendem, que pesquisam, que têm o conhecimento técnico
Então, nisso eu quero parabenizá-la e a gente espera que ela siga acertando, né, que todos nós sigamos acertando, que as prefeituras acertem, que o governo federal volte, né, que comece a acertar, comece a governar, porque afinal de contas nós somos brasileiros, a gente mora aqui, então a gente quer que o nosso país acerte, porque a gente também acerta. Já tomou já tomou uma dose da vacina? Não, rapaz, eu tenho a sua idade, eu sou jovem. Não, porque quando você falou aqui, eu tinha Ainda entendido. não. Eu tenho 54 anos, talvez lá para setembro, sei lá. Você disse que só teve a Covid leve, né? Ainda bem. Isso, também tive mais ou menos como você aí, Sim. né? Aí, pro governo, para a próxima eleição, entre ela e deve ser ela e Álvaro, os dois principais, você acha que você acredita mais em Fátima também? Eu acredito que o pessoal tenha condições de ter Sim, candidatura. tem um pessoal também que pode ser que tenha Isso, eu acredito que a gente tem condição hoje de ter candidatura própria, ter a oportunidade de apresentar e defender o nosso programa, né? Eu espero que isso aconteça, mas a decisão a gente não tomou ainda, está muito cedo, né? Mas caso a gente decida não ter candidatura própria, a gente vai fazer uma discussão interna, ver qual programa a gente melhor se adapta, que a gente pode levar também para o processo eleitoral. É claro que se houver, porque está muito longe, a gente não sabe que as coisas vão acontecer, se houver aí essa polarização entre Fátima, que não disse que é candidata ainda, e nem Álvaro, que também não disse que é candidata ainda, mas caso isso venha a acontecer, obviamente, se a gente tiver sem candidatura, a gente vai, obviamente, defender o programa de continuidade do governo atual. Sandra, eu estive aqui conversando com uma pessoa que ela era mais inclinada para a direita, e aí eu cheguei a falar aqui extrema direita e essa pessoa ficou um pouco irritada comigo, porque ele disse que ele não era de extrema, porque com a mídia, qualquer coisa que não seja de centro-esquerda, ela já classifica como extrema direita. Não, eu não sou extrema direita, eu sou um conservador e esse aqui é meu jeito. Quando a gente fala de PSOL, geralmente se refere também à extrema esquerda. O PSOL chega a ser assim uma extrema esquerda? Como é que você vê aí o viés desse partido? Como é que você vê essa modernização também do partido, que tem crescido bastante nos últimos anos? Como é que você vê o PSOL, o partido que você integra? Rapaz, eu não fico chateado nada disso. Eu acho que isso é muito subjetivo, a forma com que você vê. Cada um tem a sua visão. Você pode olhar para o pessoal como sendo de extrema esquerda. Outros olharem como sendo de esquerda, outros olharem até como sendo de centro. É muito subjetivo isso. Eu vejo o pessoal como sendo um partido de esquerda. Não vejo como sendo de extrema esquerda, mas os que veem assim, para a gente não é ofensa nenhuma. O pessoal tem crescido muito. Hoje nós temos 10 deputados federais, que são deputados combativos, que são reconhecidos em todos os espaços. Cada campanha eleitoral a gente tem dobrado ou triplicado as nossas representações. Isso significa que a gente tem demonstrado que a gente está lado a lado com os interesses do povo, tem falado a linguagem do povo e a gente espera continuar assim, defendendo um Estado que cresça, um fortalecimento do Estado, defendendo o SUS como forma importante de fazer política pública de saúde, defendendo que as instâncias, a educação cresça, que seja cada vez mais pública, onde as pessoas pobres tenham condição de chegar numa escola pública, de chegar numa universidade pública, como eu cheguei, né? Eu não tinha, se fosse esperar para eu fazer um ensino superior numa universidade privada, com certeza eu não teria feito, né? Fiz porque tive a oportunidade de passar num processo seletivo da universidade pública, de fazer uma graduação, de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado. Até lamento hoje porque eu não segui, que senão eu já tinha terminado também o doutorado. Então, eu acho que é isso que a gente espera, e o pessoal tem estado focado nisso, se fortalecendo, crescendo, se ampliando, e a gente espera que a gente siga assim, crescendo com qualidade e apresentando ao povo potiguar e ao povo brasileiro programas de desenvolvimento com qualidade de vida. Agora, Sandro, eu queria saber uma curiosidade assim, algo que você presenciou na Assembleia que foi
engraçado, que foi inusitado, assim, algo que a gente nem imagina. Ah, rapaz, como é que isso acontece na Assembleia? Tem alguma coisa assim, Sandro, que você... Tem coisas, mas que são de bastidores, entendeu? Então, que é hora de revelar agora. Mas eu não posso falar, não. Mas eu achei engraçado aqui, uma que saiu até no jornal. Não pode ver uma vergonha que já quer passar, afirma Pimentel sobre Dixon. Foi que ele foi instituído o Dia Estadual da Visibilidade Heterossexual. É exatamente isso. Tem essas coisas assim, tem outras coisas de tipo, você tá ali entre os colegas aí de, rapaz, você agora apoia o governo Fátima, você é de direita. O cara olha pra gente e diz, eu sou governo, não sou Depende... O lado que tivesse, eu quero meus cargos. Tendo meus cargos, eu estou lá. E a gente fica rindo com essas coisas, achando interessante, porque a gente pensa que o cara não vai falar, entendeu? Mas fala isso. Eu me lembro que na segunda semana que eu estava na Assembleia, o presidente precisou sair, eu estava na mesa, tinha lido a ata, ele pediu que eu assumisse ali a presidência. E aí os servidores da saúde estavam na Assembleia em mobilização, ainda contra a reforma da Previdência, etc., que estava para vir, e etc. E aí um dos deputados disse assim, presidente, coloque moral, a gente está falando aqui, o povo fica badernando, gritando. Aí eu disse, olha, excelência, eu estou colocando moral, eu não tenho essa dificuldade de dialogar com as pessoas, de pedir que as pessoas baixem o volume da voz, me dirigir ao plenário, olha, pedir às pessoas, e quando o colega estiver falando aqui, faça silêncio, depois que falar, e você faz a sua manifestação, porque para mim, Vitor, o aplauso é tão democrático como a vaia, igualzinho, sabe? É a mesma manifestação. E as pessoas precisam entender isso. O político não gosta de ser vaiado, ninguém gosta. Mas ele tem que entender que uma hora ele vai ser aplaudido e a outra hora vai ser vaiado. Eu fui vaiado várias vezes, aplaudido várias vezes. Então é normal isso. Tem que entender isso. Então, mas você tem que calar o povo. Como é que eu vou calar as pessoas? Tira as pessoas daí. Eu disse, amigo, olha, seguinte, você quer vir aqui pro meu lugar? Então você não tem moral para estar aí. Eu digo, você acha que você é quem? Rapaz, eu acho que eu tava lá nesse dia. Eu acho que você é. Eu disse que você acha que você é quem? Eu tenho 10 mandatos, você pode ter 200 mandatos. Eu não sei como você foi eleito, não me interessa. Agora aqui, hoje, você não é mais do que eu em absolutamente nada. Os seus 10 mandatos e o meu são praticamente nivelados aqui. Então, se você pensa que é mais importante... O cara vê Sandro pequenininho assim... eu vou engolir. Mas não é que eu falo alto, sabe? Eu sei gritar também. Agora, Sandro, então é isso, né? Que essa consultoria agora é um próximo passo, essa empresa para auxiliar. E quem sabe, né? Ainda está analisando se pode um dia voltar, né? Tem que ver primeiro a questão judicial, né? Sim. Mas eu, particularmente, eu acho que você tem muito a oferecer. É uma força lá dentro, tanto da Assembleia Legislativa ou na Câmara. Você é muito combativo, tem projetos importantes. E eu desejo aí o seu retorno à cena política, né? Agora é esperar, né, Sandra? Esperar, Vitor. A gente, enquanto não vem, não sei se vem, o futuro a Deus pertence. Eu sou uma pessoa muito crente em Deus e acho que os meus caminhos, os meus passos, eles estão guiados e milimetrados por Deus. Então vamos esperar. Enquanto isso, eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar na política ou fora dela, né? Então eu vou continuar a minha vida, tirando meus plantões, montando essa empresa agora, ver o que é que vai dar. E aí, se a decisão judicial for que eu retome, eu vou retomar e fazer o meu trabalho como eu sempre fiz, com mais experiência ainda, tendo aprendido muito mais. Com os erros que você também admite que foi um erro, né, Sandra? O que aconteceu lá na prestação foi algo que poderia ter sido evitado, né? Os erros admitiu, você em nenhum momento você... Eu sempre admiti isso, sempre admiti e disse, inclusive, que eu deveria ser punido. Porque a punição, eu entendo ela como um processo educativo, né? Você tem uma criança em casa, quando ela comete uma falha, faz uma besteira, você não mata ela, não. Você educa, né? Ou de uma forma ou de outra ali, tira um celular, tira um joguinho, não sei o quê, para que a criança entenda, compreenda que ela errou. Então, se eu errei, eu deveria ser punido, só que... Não caçado. O remédio foi muito... A dosagem do remédio foi... Tipo, você tá com uma febre, o cara deu veneno pra você, né? Veneno de rato. Veneno de ratos, né? Eu vou te matar logo aqui pra você nem respirar mais. Né? Mas é importante, esses momentos da nossa vida são nesses momentos de obstáculo, de dificuldade, que você consegue crescer.
Valeu então, muito obrigado aqui pela participação no Fala Tu Podcast. Sandro Pimentel. Sandro, que... Amigo Vitor, muito obrigado, viu? Parabéns pelo programa. Me convida amanhã de novo, se tiver um milkshake, me convide novamente amanhã. Esse papo muito agradável, bastante descontraído, parabéns. A gente espera retornar aqui mais vezes. Só me convidar todos os dias se quiser, eu já fico direto aqui, já tirando plantão. Valeu, Sandro, grande abraço. Um abraço, obrigado. É isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, tanto do Fala Tu quanto no canal de cortes também, se você perdeu algum trecho, beleza? Show!